Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2025, são 6 horas da manhã aqui em Nova York, 8 da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, 1 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos um ataque ucraniano muito grande contra uma refinaria e um campo de gás aqui em Rostov e Saratov. Realmente grande sucesso dos ucranianos nesse ataque contra uma refinaria e um campo de gás. Essas instalações já haviam sido atacadas há alguns dias atrás, foram novamente atacadas por uma grande quantidade de drones, né? Na linha de frente, nenhuma grande novidade, segue mais ou menos o mesmo padrão que a gente viu nos dias anteriores, nenhuma mudança significativa. E tivemos aqui em Moscou o assassinato ou um atentado contra um líder de um dos grupos militares privados russos, né? O Armen Sarkisian, que é presidente do grupo Arbat, que é um grupo privado que luta a favor da Rússia nessa guerra, foi assassinado com uma explosão. Não se sabe muito bem como, mas a explosão matou o cara lá na Rússia. Vamos entender esse caso aqui, né? A gente tem as informações também sobre as negociações entre o Trump e o Putin. Parece que eles estão tentando fazer essas negociações na Arábia Saudita ou nos Emirados Árabes Unidos. E também temos informação de que o Zelensky reclamou que uma parte significativa da ajuda prometida pelo governo Biden nunca foi entregue para a Ucrânia. É lógico, o Trump está usando isso para dizer que o governo Biden roubou esse dinheiro e estava usando essa ajuda para a Ucrânia para fazer corrupção e coisa e tal, mas a gente não tem essa informação. Toda a informação que o Zelensky passou é que, olha só, uma parte do que foi prometido, uma parte significativa do que foi prometido, nunca chegou na Ucrânia. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Bostil dos Chineses com staff francês, Igor Strelkov e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, teve um ataque de drones de ontem para hoje, drones russos. Foram 71 drones lançados, 38 derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, outros 25 derrubados por guerra eletrônica, por sistemas de guerra eletrônica. Esses sistemas de guerra eletrônica, para quem não sabe, são sistemas que interferem na comunicação do drone com o operador dele e acabam derrubando o drone ou causando algum dano, e o drone acaba se perdendo, né? Então, são, para todos os efeitos, todos eliminados aqui, praticamente todos, portanto, foram eliminados. Alguns ainda atingiram o alvo, mas nada significativo de ontem para hoje, né? Agora, os ucranianos fizeram um grande ataque contra refinarias russas, a planta de processamento de gás de Astrahan e a Lukoil, a refinaria Lukoil em Volgogrado. Ambas as instalações já haviam sido atingidas há poucos dias atrás, foram novamente atingidas. A refinaria em Volgogrado foi atingida 2 dias atrás e também teve com cerca de 50 explosões reportadas e foi novamente atingida agora, o que é ok, porque essa refinaria é uma refinaria muito grande, vocês sabem, é uma das maiores refinarias da Rússia, então provavelmente uma leva de ataque só não foi suficiente para desabilitar ela completamente. Agora a gente tem essa desabilitação completa, né? Dá para ver aqui pelas imagens que foi uma explosão realmente muito grande, muita coisa pegando fogo aí em ambas as instalações ali em Volgogrado, né? A noite começou quente aqui, logo começou com o pessoal avisando lá nos Telegram russos que havia um ataque massivo de drones ucranianos. 13 drones na direção de Voronezh, 43 na direção de Rostov, 8 para Belgorod, e ataques possíveis em Tambov e Volgogrado. Os russos estavam apavorados no Telegram, né? Tem aqui um exemplo de uma das mensagens aqui, o pessoal em pânico falando que contou 58 UAVs passando pela, entre aspas, LPR e DPR, né, que são as, entre aspas, repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk, em direção a Rostov e então em direção a Volgogrado e Saratov. Ou seja, o pessoal colocando aqui, a sul de Lysychansk passaram 70 drones e tal, o pessoal apavorado lá no Telegram russo, né, com esses drones todos. E bom, tem aqui um monte de imagens das explosões, né, mostrando que realmente teve explosões aqui grandes ali na região de Volgogrado. Полетели, полетели, полетели. Блять, ебаный рот. Ох, ебать, он там хуя. Ебаный рот! Все в темноте, блять. Все.
o pessoal apavorado com o drone atingindo a região aqui. Algumas imagens que apareceram aqui desse ataque ali em Volgogrado, né? E a confirmação aqui do FIRMS da NASA mostrando grandes áreas da refinaria ali de Volgogrado com incêndio, né? Esse satélite é aquele satélite da NASA que aponta incêndios em solo. Então tem aqui a refinaria e aqui a estação de gás do Astrahan, né, que é uma planta de processamento de gás, né, também perto ali da região. Essa planta de processamento de gás, que é uma das maiores da Rússia, parou sua operação depois do ataque de drones ontem à noite. Então a gente tem já sucesso, tem a informação aqui, que tem a imagem aqui dos bombeiros mostrando ali o combate a incêndio nessa planta de Astrahan. E aqui o governador da região falando, eles estão falando em russo, não adianta a gente botar o som que a gente não vai entender nada, mas basicamente eles estão dizendo aqui que a planta está fora de operação, aí vai exigir manutenção para voltar a operar. Já apagaram um incêndio na Astrahan, mas voltar a operar vai ser bastante complicado, né? Lembra que a dificuldade da Rússia não é apenas consertar essas plantas não são fáceis de consertar, mas também a Rússia ainda tem o problema das sanções, tem muitos equipamentos que eles não conseguem comprar, e a grande maioria do parque petroquímico russo foi construído pelo Ocidente, por empresas ocidentais, então eles vão ter muita dificuldade de recuperar isso tudo, né? O Estado-Maior ucraniano confirmou que no dia 3 de fevereiro as forças especiais ucranianas, em cooperação com outras forças de defesa, atingiram a refinaria de Volgogrado e a planta de processamento de gás de Astrahan, que são instalações-chave de produção de combustível para as forças russas, e o dano causou dano de incêndio em ambas as instalações. Não se sabe ainda o grau disso daí, mas a gente sabe que pelo menos parte das instalações parou de funcionar, estão em manutenção agora, né? Então, excelente notícia, mais um ataque aí no sentido de debilitar tanto a economia russa quanto a capacidade russa de fazer a guerra, né? Bom, também teve uma explosão num depósito de cilindros de gás em Moscou, uma explosão muito grande, muito incêndio, coisa e tal. Não se sabe se isso foi algum ato de sabotagem, se foi alguma coisa significativa ou se foi só um acidente mesmo lá em Moscou, mas de qualquer forma alguma coisa grande pegou fogo ali em Moscou, né? A gente vai ver que depois teve um outro atentado em Moscou, esse outro atentado, mas não é a mesma coisa, tá? São dois atentados diferentes. Bom, esse daqui a gente não sabe se é um atentado, pode ter sido um acidente também, né? Bom, as Forças Armadas ucranianas começaram uma transição para o sistema de corpos de exército, né? É uma organização diferente, em que é uma maneira diferente de você organizar um exército, e eu não sei por que essa mudança, mas aparentemente estão fazendo essa mudança agora nesse momento, né? As brigadas 9ª, 10ª e 11ª, dos corpos de exército 9º, 10º e 11º, já estão operacionais e cada um inclui entre 5 e 6 brigadas mecanizadas, artilharia, defesa antiaérea, inteligência, sistemas de guerra eletrônica e outras unidades de suporte, né? Inclusive 50 mil pessoas cada um desses corpos de exército, né? Então, interessante essa mudança da Ucrânia. Eu confesso para vocês que não entendo militarmente o que isso significa, mas estão fazendo essa mudança. Significa que alguma coisa vai mudar, né? Bom, e os russos também estão tentando uma mudança estratégica no que tange aos barcos não tripulados ucranianos, né? Vocês lembram? Os russos usavam principalmente helicópteros para metralhar os veículos não tripulados ucranianos, os barquinhos, os drones marítimos ucranianos, né? Só que isso agora é um problema, porque esses drones ucranianos agora têm mísseis que derrubam helicópteros, e teve 2 helicópteros derrubados. A gente falou sobre isso na época, e agora os russos não têm como contrapor mais esses drones com helicópteros. Parece que eles estão testando agora o uso de outros drones para atingir os drones. Então, onde você tinha antes um helicóptero para derrubar o drone ucraniano, isso fica muito caro, porque agora o drone pode derrubar o helicóptero, então agora eles estão usando um drone também para atingir os drones ucranianos, né? Isso é uma maneira de diminuir o risco, eles não têm como nem convencer os pilotos de helicóptero a entrar numa missão dessa, porque é muito arriscado, mas além disso não é uma solução boa. Por quê? Porque é muito mais difícil destruir o drone ucraniano a partir de um drone. Com um helicóptero era muito fácil os russos destruírem. Eles pegavam uma metralhadora, saíam metralhando o drone ucraniano até derrubar ele, né? Até explodir ele.
Agora fica mais complicado porque com helicóptero não pode fazer isso, com drone eles podem tentar fazer isso, mas é bem mais difícil. Teve um incidente de tentativa russa de atingir um drone ucraniano ali na região do Mar Negro, né? Na linha de frente, nenhuma mudança, os russos continuam avançando ou tentando avançar ali em Pokrovsk, em Siversk, também tentaram fazer uma manobra para avançar aqui também. Pokrovsk é nessa região aqui, Pokrovsk está aqui, Siversk é mais aqui para cima, é nessa região aqui. Não conseguiram nenhum avanço significativo em nenhuma das duas regiões e conseguiram morrer um monte de russo morto em ambos os casos, né? Então a linha de frente continua basicamente a mesma coisa. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade, eles falam aqui sobre aquele ataque que os russos fizeram em Súdia ontem, né? A gente falou sobre isso no vídeo de ontem, então não tem nenhuma grande novidade para a gente aqui, né? Bom, aconteceu uma tentativa de assassinato, na verdade aconteceu um assassinato, né? Isso aqui foi a primeira notícia que saiu. O pessoal da elite russa foi colocado num Scarlet Sales, um condomínio de luxo em Moscou, e o alvo estava acompanhado por seguranças, né? Por guarda-corpos, né? E o alvo é esse cara aqui, ó, o Armen Sarkisian, presidente da Federação de Boxing e também era o fundador do batalhão Arbat, que era um dos exércitos privados da Rússia, né? Ele foi morto nessa explosão em Moscou. Ele também era conhecido por fornecer mercenários que lutaram contra a Revolução Maidan na Ucrânia, né? Então o cara acabou morrendo no hospital. Ele sobreviveu à explosão, mas foi para o hospital e acabou morrendo no hospital. Tem aqui mais detalhes. Está aqui a imagem do local onde explodiu a coisa. Aqui, ó, de acordo com dados preliminares, uma pessoa morta na explosão pode ser o criador do batalhão Arbat. E, enfim, o incidente aconteceu a 12 quilômetros do Kremlin. Está aqui um cara que tinha muitas relações com o Putin, com o pessoal da Rússia. Aqui, durante a explosão, também o Oleg Kaspryshov, que era vice-comandante de forças logísticas na região da Crimeia, dos invasores russos na região da Crimeia, também foi ferido, né? O Armen sobreviveu à explosão, mas está em condição séria e foi hospitalizado, né? E logo depois saiu a notícia aqui que ele morreu no hospital. Não conseguiu sobreviver, acabou morrendo no hospital. Excelente notícia, né? Parece que se tratava de um dispositivo explosivo que foi colocado no sofá. Tá vendo? Esse aqui é o sofá da recepção lá do condomínio de luxo que ele estava, e botaram um explosivo aqui quando ele estava passando aqui ou sentado aqui, eu não sei, explodiram o negócio e atingiram o cara, né? Então esse foi um atentado terrorista, é assim que funciona tipicamente máfias, né? Lembra, dentro da estrutura russa lá tem um monte de máfias, uma brigando com a outra, é um país mafioso, né? Todo estado é meio mafioso, mas a Rússia é completamente mafioso, né? E o cara acabou morrendo, né? Tem gente até comemorando, muitos russos estão comemorando aqui, dizendo que era só um ladrão e não sei o que lá. Outros estão chateados, porque afinal era aliado deles, né? De qualquer forma, o cara empacotou. Pode ter sido a Ucrânia fazendo isso? Olha, em tese até pode, mas eu não sei se a Ucrânia teria a capacidade de plantar um explosivo tão dentro do centro de poder da Rússia, ali em Moscou, né? Me parece mais provável que tenha sido um ataque interno dos russos, alguma briga de facções ali dentro do governo russo que matou o cara, né? Bom, o Trump falou que o time dele tem tido encontros e conversas já marcados com a Ucrânia, com a Rússia e outros partidos. Nós vamos lidar com isso, ele disse aí numa declaração, né? Vamos lidar como? Eu quero saber o como. A Rússia está considerando a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos como localizações potenciais para um encontro entre Trump e Putin. Ambos os lados estão abertos para conversas, mas alguns oficiais russos têm problemas, veem que a ligação da Arábia Saudita e do Emirados Árabes Unidos com os Estados Unidos pode ser problemático e coisa e tal. Aí o Trump tem uma oportunidade realmente muito boa, no que o Putin pisar nesses países, ele está com um mandato de prisão mesmo no Tribunal Penal Internacional, é só prender o Putin, acaba a guerra rapidinho no final das contas, né? Bom, saiu uma declaração que está sendo muito mal interpretada por um monte de gente. O Alex Jones estava falando isso. Zelensky confirma que havia corrupção no governo Biden, que toda ajuda para a Ucrânia é corrupção e não sei o que lá. Um absurdo, não foi isso que o Zelensky disse. O que os ucranianos disseram é que cerca de apenas metade da ajuda militar que foi prometida pelos americanos
para os ucranianos chegou na Ucrânia, segundo o Reuters disse numa investigação, né? Ou seja, o que é o que eu venho falando para vocês. O Biden estava segurando ajuda militar para a Ucrânia. Prometia muita coisa, entregava pouquinho a conta-gotas com muita dificuldade. É corrupção? Eram os próprios democratas desviando isso com corrupção? Não, não é isso. É atraso, é má vontade, é burocracia. Eu não sei exatamente o que é, mas o fato é isso daí, tá? E o Zelensky não acusou o Biden de corrupção, não. O que ele falou é que não chegou o material não chegou realmente, e realmente não chegou. Agora, o que houve nisso daí, se foi demora, se foi burocracia, o que aconteceu, aí que a gente vai ficar sabendo. Esperamos que o Trump consiga agir nesse aspecto e melhorar esse envio da ajuda militar para a Ucrânia, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.